Há vários anos atrás, quando eu realizava o meu mestrado em teologia, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu sei que vocês vão talvez achar um contrassenso eu chamar essa experiência de interessante quando eu descrevê-la aqui para vocês, né? Já vou contar para vocês o que aconteceu. A experiência do mestrado, né, essa experiência que eu vivi, realizei o meu mestrado dentro do período, a minha dissertação foi apresentada, foi devidamente aprovada, dentro do prazo certinho. Foi uma vitória, foi uma conquista pessoal muito grande para mim, porque era um sonho muito antigo. E quando eu ingressei no mestrado, antes de tomar essa decisão, conversei muito com a minha esposa, a minha baixinha, né, Dolarize, ela foi assim uma parceira do início ao fim. Eu muitas vezes entrava em parafuso devido às enormes dificuldades que nós enfrentamos para a realização desse mestrado. E ela, pelo contrário, ela que mantinha a calma, ela que me apoiava, não, meu bem, continua, segue em frente, você já fez tanta coisa, dá continuidade, não desanime. Então ela foi uma parcerona realmente. E antes de eu tomar essa decisão, eu conversei com ela, a gente previu um pouco das dificuldades que nós enfrentaríamos, especialmente no âmbito econômico, né? A gente previu que de fato seria muito difícil do ponto de vista financeiro, porque o custo das mensalidades era muito alto também. Eu não fiz mestrado em universidade pública, né? Eu fiz o mestrado numa faculdade particular. E interessante que conversei com ela, de fato, comecei a fazer o mestrado, fui aprovado e comecei então a realizar o mestrado, que durou 2 anos. E olha, pessoal, durante esse tempo nós enfrentamos muitas privações. Foi um período muito difícil da nossa vida, que exigiu muito de mim e, de certo modo, da minha família, em vários níveis, é claro, em vários sentidos. Mas eu confesso para você que o que mais pesou para mim foi, de fato, a questão econômica. A questão da produção científica em si, para mim, não, porque, claro, o mestrado agregou muito valor, eu aprendi muito, cresci muito com o mestrado. A minha escrita, eu costumo dizer que a minha escrita antes e depois do mestrado, ela mudou substancialmente. Mas só para vocês terem uma ideia, durante o meu mestrado, além da minha dissertação de mestrado, eu escrevi outros 5 livros para um instituto teológico do qual eu era conteudista na época, né? Então eu sempre tive muita facilidade com a escrita, então entreguei todos os artigos, fiz comunicações, entreguei a dissertação, foi muito legal. Mas o aspecto financeiro para mim foi realmente uma via crucis, né? A gente sofreu muito, a minha filha que hoje tem 8 anos, a Estherzinha, ela era mais nova, obviamente, e em alguns momentos ela me pedia algumas coisas que custavam inclusive valores até simbólicos e eu não tinha muitas vezes para comprar. Então, assim, isso cortava o meu coração, eu ficava muito para baixo. Eu me lembro que numa dessas crises, né, emocionais, eu costumava conversar com pessoas, me abrir com determinadas pessoas e naquele momento eu era pastoreado por um homem, por um líder, que hoje não é mais o meu pastor, e decidi então conversar com ele. Me lembro que durante a nossa conversa ele fez algo que eu jamais imaginava que um dia um pastor pudesse fazer comigo. Eu tive vários pastores ao longo da minha trajetória, porque congreguei em igrejas diferentes, mas eu ouvi dele uma fala que eu jamais poderia imaginar que eu ouviria um dia de um pastor, né? Ele me deu um conselho, entre aspas, e o conselho dele para mim foi: tranque o seu mestrado. Eu não quero aqui nesse vídeo também fazer juízo de valor, se foi de fato por maldade ou por interesses particulares dele em relação a mim. Naquele momento a gente tinha um projeto em comum, então acho que talvez passou na cabeça dele que eu poderia focar mais no projeto e que o mestrado estaria comprometendo isso, mas maldosamente ou não, naquele momento aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque de uma pessoa de quem eu esperava apoio, de uma pessoa de quem eu esperava uma palavra do tipo: meu filho, vai em frente, eu estou com você, estou em oração com você, eu vou te dar apoio, esse mestrado para você vai ser bom para você ministerialmente, profissionalmente, portas vão se abrir. Inclusive, quando a gente, no culto de formatura no mestrado, eu ouvi de um dos nossos professores uma palavra que aquilo ficou gravado no meu coração. Eu ouvi desse professor o que eu esperava ter ouvido do meu pastor na época e não ouvi. E a palavra dele foi a seguinte: portas se abrirão para vocês. E quando eu ouvi isso no final do mestrado, a minha situação econômica no final do mestrado ainda era, né, quando eu estava
Para falar especificamente dessa ocasião, do culto de formatura, a minha condição econômica ainda era muito incerta, eu ainda passava por um momento muito difícil, né? E ouvir isso do professor foi fantástico. Eu ouvi dele uma palavra que eu não ouvi do meu pastor, do meu líder imediato naquele momento, naquela época. E aquilo me marcou muito. E de algum modo aquele pastor se colocou para mim como um sabotador de sonho, como alguém que sabota o seu sonho, como alguém que te puxa para baixo, como alguém que não avalia o que vai falar e o impacto que isso vai ter sobre você, e alguém que, porque talvez não entende o seu sonho e não sabe o valor, o peso que aquilo tem para você, o significado que aquilo tem para você, ele destrói mundos de maneira irresponsável. Estou aqui nesse vídeo para dar para você algumas dicas de como lidar com pessoas assim, ou melhor, né, deixa eu expandir aqui, de como lidar com situações assim quando você se deparar com elas. Em primeiro lugar, a sugestão que eu quero dar para você, que foi o que eu fiz quando eu ouvi aquilo. Eu fiz uma espécie de psicologia reversa. Eu foquei no mestrado, eu segui adiante. Eu fui em frente, porque a minha escolha, embora arriscada, não representava uma aventura. Foi uma escolha responsável e eu sabia que a minha decisão traria resultados positivos para mim e para minha família, o que de fato aconteceu depois do mestrado. Então eu foquei no meu sonho, eu foquei no projeto, por entender que estava sendo responsável na minha escolha e segui em frente e segui adiante. E essa é a minha palavra para você. Quando você se deparar com pessoas que maldosamente ou não sabotam os seus sonhos, siga adiante, olhe adiante e prossiga e não desanime. Uma outra coisa, uma outra dica que eu quero dar para você é que nesse momento de dificuldade ou nesses momentos de dificuldade que eu enfrentei para realizar esse mestrado, pessoas que se colocaram ao meu lado e que me ajudaram e foram solidárias comigo em todo aquele momento, em toda aquela dificuldade. Pessoas que me ajudaram. Eu tive pessoas que me ajudaram financeiramente, eu tive pessoas que me oportunizaram trabalho e isso gerou renda para mim e me ajudou naquele momento. Eu tive amigos que não me ajudaram financeiramente porque não tinham condições, mas a maneira como eles se colocaram ao meu lado foi fundamental para que eu pudesse continuar, para que eu não desanimasse, para que eu seguisse em frente. Então, em momentos assim, quando você se depara com sabotadores de sonhos, se apegue àquelas pessoas que te puxam para cima e não para baixo. Não despenda o seu tempo com pessoas que te puxam para baixo, que não te ajudam, que não acreditam, não respeitam o seu sonho, que não ouvem você a respeito do seu sonho. Dê atenção àquelas pessoas. Veja, eu não estou dizendo aqui para você odiar pessoas, eu não estou aqui de modo algum dizendo, como eu não trago no meu coração mágoa em relação àquele pastor, que foi um sabotador de sonho para mim naquele momento, isso para mim é uma página virada, mas é interessante pensar que a gente muitas vezes dá uma atenção exagerada ao que essas pessoas falam e fazem em relação a nós. Quando, na verdade, Deus ele sempre coloca pessoas para nos ajudar. Tem até uma música do Michael W. Smith, eu acho muito interessante, que ele fala, siga os sinais estão aí. Nessa hora, olhe, dê mais atenção, invista naquelas relações que puxam você para cima e que fazem você crescer. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, não custa nada e você vai ajudar o nosso canal a crescer. Um grande abraço, Deus te abençoe.